nossa convidada de hoje é afro-americana, cientista política especializada em política racial brasileira. Seu trabalho examina a identificação racial, o comportamento e a opinião política dos afro-brasileiros. A doutora Mitchell Walthour ministrou cursos sobre essa temática em diversas universidades americanas. Seu último livro, The Politics of Blackness, A Política da Negritude, usa uma abordagem interseccional para analisar o impacto da experiência de raça no comportamento político afro-brasileiro nas cidades de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje em nosso estúdio, a professora e escritora Gladys Mitchell Walthour. Estamos no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde se realiza o primeiro seminário internacional Raça e Política no Brasil, Movimentos, Partidos e Eleições, com o objetivo de discutir a participação dos negros no processo eleitoral do Brasil, temas como a consciência negra, o quanto essa consciência estimula essa participação e o quantos negros se sentem presentes, se sentem representados na política brasileira. Entre os participantes internacionais, tivemos a presença de Ollie Johnson e de Gladys Mitchell Walthour, que discorreram sobre a participação do negro no processo político brasileiro e sobre a questão da consciência negra influindo nesse processo. Eu estou aqui para falar mais da questão racial nos Estados Unidos, mas quando eu falo, sempre tento fazer aquela comparação entre Brasil e Estados Unidos como os países mais grandes das Américas. Infelizmente, o sistema de poder nos Estados Unidos é muito antidemocrático. E eu sei que o Brasil está passando por uma crise também. Então, eu estou participando desse seminário para informar os alunos e professores sobre a situação nos Estados Unidos e aprender o que está passando no Brasil. Temos o prazer de receber a doutora Gladys Mitchell Walthour. Professora, o que a atraiu para esse tema de raça no Brasil? Quando eu era uma estudante à universidade, eu estava numa aula da história afro-brasileira. Então, depois dessa aula, eu sabia que eu gostaria de estudar Brasil. E quando eu aprendi mais sobre a situação dos negros aqui, eu tive mais interesse no Brasil. Então, foi essa experiência quando eu estava formando na universidade. Nos estudos de história comparada, estudos comparativos de maneira geral, sobre a questão de raça, costuma-se dizer que uma comparação entre duas sociedades, como a brasileira e a americana, ajuda não apenas brasileiros e americanos a entenderem um ao outro, mas também brasileiros a entenderem mais o Brasil e americanos a entenderem mais os Estados Unidos. Você concorda? Sim, sim, porque eu acho que a perspectiva das pessoas afro-americanas ou fora do Brasil, nós temos experiências quando nós estamos aqui que pode confirmar que afro-brasileiros já estão falando sobre essas temáticas, mas também nós podemos articular coisas diferentes para as pessoas que é normal. Como eu estava falando sobre essa situação em Salvador, Bahia, que é algo normal aqui, mas para mim era um choque. A polícia entrar parar um ônibus, fazer descer homens, na maioria negros, e isso visto como uma coisa absolutamente parte da realidade, normal. Sim, sim.
E nós temos brutalidade da polícia, mas como essa experiência era algo normal para sentar no ônibus e eu estava lá com minha filha de 4 anos. Então, ela não sabia o que aconteceu. Então para mim, não foi uma experiência boa, mas como pesquisadora... Aprendizado. Sim. Eu não só estou escrevendo coisas, mas eu posso ver como os negros moram aqui. Qual foi a sua experiência, além dessa, a sua experiência mais marcante do ponto de vista dessa coisa de comparação com o Brasil e Estados Unidos? É uma pergunta boa. Era uma outra que, para a comparação, acho que para ver os militantes e jovens especialmente organizando, mobilizando, este é muito importante para mim e para pessoas que estão fazendo comparações. Mas também quando eu dei aulas estudando mobilização das pessoas de ascendência africana, eu sempre falo sobre Brasil. Então, para ver o que está acontecendo agora com jovens negros mobilizando, eu acho que essas coisas são importantes para os dois países, mas especialmente nos Estados Unidos, porque muitos jovens, incluindo alguns dos meus estudantes, não sabiam sobre a mobilização dos negros no Brasil. E eles e elas precisam saber que sim, tem brutalidade policial aqui e as pessoas estão organizando. Também, com essa execução de Marielle Franco, Sim. Eu falei muito sobre isso. É simbólico, né? Sim, para todo mundo. E os jovens, especialmente os jovens negros nos Estados Unidos, precisam saber se este é importante. E eles precisam saber se eles não são as únicas pessoas que sofrem por causa de discriminação racial, que nós temos irmãos e irmãs em diferentes países que também estão lutando para direitos. Algum tempo atrás houve um assassinato pela polícia de 5 jovens negros que vinham num carro, voltavam de uma festa e absolutamente não tinham armas, não tinham drogas, absolutamente nada. Então eu costumo dizer, em comparação com o que vem acontecendo nos Estados Unidos, homens, jovens, negros sendo mortos pela polícia, que aqui se faz isso no atacado, wholesale. Sim. E também nós temos um caso recentemente com uma jovem negra, acho que era Califórnia, mas este é algo, mas também nos Estados Unidos é algo normal. Para ou dentro da sociedade. Então, acho que um pouco do seu trabalho é para desnormalizar esses eventos. Sim. E também para falar com a academia, a universidade, pesquisadores, que nós precisamos pagar atenção a esses casos de raça e nós não podemos falar, especialmente em ciências políticas, que raça, mas não é algo importante no Brasil. Não, você pode ver. Os sociólogos, antropólogos, historiadores já sabem isso, mas especialmente em ciência política, para as pessoas fazendo pesquisas quantitativas, alguns
ainda não querem reconhecer? Sim, reconhecer que é muito importante aqui. Você não pode falar sobre políticos no Brasil sem falando sobre raça. Então... para alguns pesquisadores, estudiosos dessa área, a grande diferença entre Brasil e Estados Unidos seria o fato de que lá houve a segregação por lei, o Jim Crow. Sim. Enquanto aqui houve segregação, e ainda há, mas por costume. E o outro seria a One Drop Rule, a regra de uma gota de sangue, pela qual, para ser considerado negro, basta ter um antepassado negro conhecido. Você concorda com essa visão? E essas são as grandes diferenças? Eu não. Porque, e como em meu livro, eu escrevi sobre isso. Porque agora nós temos estudos. Há uma pesquisadora, se chama Lauren Davenport. Ela é uma professora à Universidade de Stanford. E ela faz estudos sobre meninos birraciais. E esses meninos, meninas, algumas vezes eles são brancos, algumas vezes eles são birracial ou negro. Mas também para a você pode ver, se uma pessoa fala que são negro, tem tem diferentes opiniões políticas que os estudantes que falam que são birraciais ou branco. Este é similar aqui no Brasil, mas a maioria dos pesquisadores ainda estão falando mas é bem diferente aqui nos Estados Unidos porque nós nós temos esse One Drop Rule. Mas eu acho que agora... Está mudando isso? Mudando muito, muito. E você pode ver também que é diferente agora. Isso teria a ver com o crescimento da participação de latinos na sociedade americana? Latinos que têm uma ideologia racial mais parecida com a brasileira? Eu não faço muito trabalho sobre isso, mas tem estudos que latinos que se identificam como latino ou que se identificam como negro ou branco têm diferentes opiniões políticas. Então, os latinos que se identificam como latinos em vez de branco são mais progressivas. Sim. E também para os latinos que são negros, eles também têm diferentes opiniões políticas. Então, eu acho também que é mais similar que o Brasil. Você pode ver dentro da comunidade latina e também dentro da comunidade negra, como os birraciais e coisas assim. O sociólogo, antropólogo, na verdade, Lívio Sansone, atualmente na Universidade Federal da Bahia, diz que Brasil e Estados Unidos funcionam, ou têm funcionado ao longo do tempo em relação à questão racial, como num jogo de espelhos. Vamos voltar a esse ponto depois do intervalo. Hoje estou conversando com a cientista política a doutora Gladys Mitchell-Walthour, que usa uma abordagem interseccional para analisar o impacto da experiência de raça no comportamento político afro-brasileiro. Professora, como eu antecipei antes do intervalo, eu gostaria de saber a sua visão sobre essa formulação do professor Lívio Sansone, de que Brasil e Estados Unidos funcionariam na questão de raça como uma espécie de jogo de espelhos. Sim, e há outros pesquisadores que falam algo similar, mas eu acho que é difícil, porque nos Estados Unidos também tem esse crescimento das pessoas que estão identificando como birracial, coisas assim. Então, não é como
No Brasil, sim, você tem mais pessoas que estão falando, sim, eu sou negra, coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, nós ainda não somos como nós estávamos nos anos 70, por exemplo. Então, eu não posso dizer que os Estados Unidos e Brasil é como, sim, você pode ver as pessoas que têm muito orgulho de ser negro aqui e também aqui. Porque, sim, você tem, mas ao mesmo tempo nos Estados Unidos você tem pessoas que querem dizer, mas eu sou mais que sou negro, eu sou branco e negro, ou eu sou latina e negra. Então, é assim, você pode ver que tem um crescimento grande no Brasil de jovens que estão assumindo a sua identidade. Assumindo a identidade, mas, ao mesmo tempo, você não tem o mesmo coisa nos Estados Unidos. Nós temos mobilização como Black Lives Matter, coisas assim, mas, ao mesmo tempo, você tem algo mudando no identificação racial. Então, fala-se de claro que é uma visão bem geral, de uma americanização da sociedade brasileira, com o reconhecimento da questão de raça pelo Estado, políticas de ação afirmativa, e, ao mesmo tempo, uma brasilianização da sociedade americana. Você concorda? Sim. Claro que é uma coisa bem geral, né? Sim, é bem geral. Mas eu entendo o que pesquisadores e pessoas estão falando, mas, ao mesmo tempo, eu não sinto confortável fazendo essa comparação, porque para falar algo como, especialmente para os movimentos negros, para falar algo como, mas agora é mais como América ou Estados Unidos, isso é como você não já teve muito mobilização de raça aqui no Brasil, já. E também tem pessoas que acham que, mas os Estados Unidos têm Black Lives Matter. Mas em Salvador você tem Reaja ou Será Morto. E este era antes de Black Lives Matter. Também tem Mais de Maio em São Paulo, que é contra a brutalidade policial. E foi antes de Black Lives Matter. Então, este para mim é eu não estou confortável para ver se é assim, porque é como você não está reconhecendo o que já aconteceu no Brasil. Sim, claro, nós tínhamos ações afirmativas antes, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos considerar diferentes coisas, como os políticos. Você mencionou o Black Lives Matter, apenas para situar os brasileiros, os espectadores brasileiros, aquele movimento que é contra a violência policial, que atinge principalmente homens, jovens, negros, nos Estados Unidos, mortos pela polícia sem nenhum motivo razoável para isso, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Você tem trabalhado com essas cidades. Que diferenças você vê entre essas cidades do ponto de vista da questão racial? Sim. O que é interessante para mim, sim, você pode ver diferenças, mas o que é interessante para mim é que você pode ver coisas similares em cidades bem diferentes, como esse conceito que eu mencionei sobre Black Linked Fate, é um conceito de pessoas que não é como identificação racial, mas nós ou eu medi
esse Black Linked Fate com a pergunta: você acha que o que acontece com os negros afeta você? E a maioria das pessoas falavam sim. E também eles falavam por quê. Mas foi por causa de discriminação racial. E eu vi esse em Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Então, você pode ver diferenças dentro as respostas, mas para mim o que é significante e importante é que você pode ver que tem um crescimento da consciência negra nas 3 cidades. E você, nessas 3 cidades, tem observado esse protagonismo que está sendo cada vez mais assumido pelas mulheres negras? Com certeza. Você pode ver, porque em meu livro eu tenho informação demográficos, mas também informação sobre penteados de cabelo. E você pode ver muitos jovens negros que têm cabelo black, que têm cabelo assim. Tranças. Então, dreads. Sim, então. E também para essas pessoas, eu acho que eles têm a experiência de discriminação racial por causa de diferentes razões, óbvio, para ser negro. Mas também, se você é negro e você assume que você é negro, não só com algo para falar, mas se você usa cabelo, que mostrar que você tem orgulho de ser negro num país como o Brasil, sim, você vai ter essas experiências de discriminação. E os jovens falavam sobre isso. Se você tentar ganhar emprego, sim. As pessoas falavam, eu já sei que eu vou ter problemas, mas eu vou assumir minha negritude. Então, para mim, foi muito interessante para ver pessoas falando isso. E também porque eu comecei esse trabalho em 2005. Então, eu posso ver o crescimento das pessoas afro-brasileiras. Dessa assunção da identidade. Sim, e também quando eu cheguei em junho em Salvador, eu vi mais jovens assumindo a negritude com cabelo, e especialmente jovens negras. Então, de uma certa forma, é como se a gente tivesse uma revivescência, um revival do que aconteceu na década de 1970, quando veio aquela forte influência. Isso, naquele momento, foi uma influência americana que veio, sobretudo, por meio dos filmes, os Black Exploitation movies e a soul music. Né? Como é que você vê aquela época e o que se passa agora? Sim, com certeza. E o que eu acho que é legal para os jovens agora é a tecnologia. Então, também eu tenho um projeto sobre os YouTubers afro-brasileiros. Sim. Eu estudei os canais Papo de Preta e Afros e Afins. São jovens negras e elas falavam sobre diferentes coisas, mas especialmente esse canal Papo de Preta, as mulheres negras sempre falam sobre filmes e música dos Estados Unidos, mas numa maneira para articular o feminista negra aqui, também para articular como o racismo funciona aqui no Brasil, mas eles podem utilizar essas coisas dos Estados Unidos
para falar sobre a situação aqui no Brasil. Então, é bem interessante para ver como os jovens podem falar sobre racismo, sexismo, coisas assim, numa maneira diferente que as pessoas nos anos 70, porque tem tecnologia diferente, coisas assim, e é mais fácil para comunicar com pessoas. No mundo inteiro. Sim, sim. Professora, eu queria lhe agradecer por ter participado. Haveria tantos outros temas que a gente poderia tocar, mas infelizmente temos uma limitação de tempo. Muito obrigado. Obrigada. Eu conversei com a cientista política e escritora doutora Gladys Mitchell Walthour. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Cultine é a alegria, a autoestima que você só vai ver aqui.